Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos continuando o nosso estudo, estamos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 4, e hoje o texto que vamos meditar começa no verso 19. Uma das coisas mais edificantes, marcantes para mim, quando a gente estuda um texto assim em sequência, é que a gente não planeja quando é que aquele texto vai estar relacionado ao nosso dia a dia. A gente não planeja quando é que aquele texto vai responder questões que surgiram de repente, não quando a gente estava iniciando o estudo. Esse texto de 19, do verso 19 em diante, fala muita coisa para mim e mexe com o meu coração. Vamos dar uma olhada nesse texto. O coração sofre. A gente vê os anúncios, todos nós estamos acompanhando notícias do mundo inteiro, a gente vê um número enorme de pessoas que estão falecendo. É verdade que é um número pequeno em relação ao total de pessoas infectadas, no entanto, uma vida que se perde, uma pessoa que morre, provoca dor, provoca sofrimento a uma família, é o 100% de alguém que se perdeu. E nós não podemos nos tranquilizar quando a gente vê que há pessoas morrendo. Isso tem de afetar o nosso coração. Nós temos de sofrer com isso. Nós temos de chorar com aqueles que estão chorando, com aqueles que estão sofrendo. Por isso esse texto ele fala que o coração está se contorcendo em dores. São 30 e tantas mil pessoas que morreram no mundo. São 30 e tantas mil famílias sofrendo, gente chorando, pessoas que perderam seus avós, que perderam seus pais, estão chorando, estão sofrendo. E nós, povo de Deus, devemos estar sofrendo e chorando junto com eles. Não posso me calar quando o que eu estou ouvindo, nós estamos olhando e a igreja, Senhor, clame, a igreja do Senhor, ajude, vá ao encontro de pessoas que estão carecendo do consolo neste momento, porque perderam um ente querido. O som da trombeta, o alarido de guerra está se ouvindo em todo canto. Nós estamos ouvindo gritos e clamores, estamos ouvindo anúncios de problemas. Nós não podemos nos calar, não podemos ficar quietos. Eu fico vendo golpe sobre golpe, eu fico vendo como as pessoas, especialmente os políticos, estão usando isso politicamente, estão usando argumentos, estão pegando partes de verdades e um jogando contra o outro. Alguém que defendia uma posição, aí hoje muda e acusa aquele que defendia igual ele antes, e ficamos um tentando dar o golpe no outro. Estamos vendo pessoas querendo usar isso em benefício político, quando a nossa maior questão hoje é questão de saúde, saúde pública, é questão de subsistência de cada um. Isso é muito mais importante do que alguém querer levar vantagem. Mas parece que é algo difícil, algo impossível de pôr na cabeça dos políticos de que eles não devem ficar usando argumentos em benefício próprio, devem estar preocupados sim com a população como um todo, como é que nós vamos socorrer, como é que nós vamos atender, como é que nós vamos ajudar essa população. O verso 20 também diz: a minha tenda foi destruída, no momento as suas lonas foram retiradas. Nós temos de sentir o sofrimento e a dor de tantos profissionais autônomos que trabalham nas ruas, que não são registrados e que não estão podendo trabalhar. O tanto de gente que presta serviços e deveria estar indo em algum setor, indo e vindo, motoboys e muitos outros profissionais que nesse momento estão sem poder trabalhar. E se a maioria deles não tem um preparo, não tem um recurso para sobreviver nesse período de quarentena, a casa deles, a lona deles, a tenda deles está sendo destruída. E nós temos de clamar, nós temos de nos preocupar com eles. Isso pode aumentar em muito o número de gente abaixo do nível de pobreza, coisa que no país a gente já estava vendo que vinha diminuindo, agora pode aumentar. Nossa preocupação tem de ser com eles também. O que nós, como sociedade, podemos fazer para ajudar esses que estão perdendo, esses que estão sofrendo, esses que estão vendo as suas casas destruídas, sua tenda de uma hora para outra sendo tirada a lona, eles ficando descobertos, ficando expostos à dor, ao sofrimento, às angústias, sem ter como socorrer, como ajudar qualquer um que está ao seu redor. E o anúncio de uma catástrofe, o anúncio de um problema continua,
Nós precisamos estar preocupados. Quanto tempo vai durar esse vírus? Quanto tempo vai durar essa contaminação? Nós estamos agora em quarentena. Quase todo mundo no país está em quarentena. Por quanto tempo nós vamos ficar? Até quando vai ficar soando a trombeta? Quarentena, quarentena. E depois, quando todos nós sairmos às ruas, como ficará? Um ou outro contaminado vai contaminar toda uma população novamente, e nós vamos voltar para a quarentena. Como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Quanto tempo? Quanto tempo? Até quando nós vamos ter de ouvir a voz da trombeta soando, a voz da trombeta anunciando? Há problema, há doença, cuidado. Até quando nós vamos ouvir isso? O verso 22 é maravilhoso e encaixa perfeitamente com a realidade que a gente está vivendo neste momento. O meu povo está louco. Você ouve pessoas falando uma coisa, falando outra, as autoridades desorientadas, médicos dizendo uma coisa, médicos dizendo outra, infectologistas dizendo uma coisa, infectologistas dizendo outras. Quer dizer, não há consenso, não há acordo, não há sabedoria em nenhum deles. Por isso a sociedade fica perdida, a sociedade fica desorientada. Qual o caminho a seguir? O que é melhor fazer? Quarentena para todo mundo? Quarentena só para alguns? Ou quarentena para ninguém? Ficamos desorientados. O povo está louco. Está louco porque não conhece a Deus. Já não me conhece. O problema é que está faltando conhecimento de Deus no coração das pessoas. As pessoas estão sendo egoístas, enxergando apenas o seu lado, o seu problema, a sua dificuldade, não conseguem enxergar o todo, não conseguem enxergar que, embora eu tenha lá o meu emprego, o meu sustento, eu tenho uma empresa, eu sou funcionário público e não vou ser mandado embora, sou aposentado e não vou ter dificuldade financeira, as pessoas não estão enxergando que não é todo mundo que está igual. Há muita gente sofrendo nesse exato momento, e não sofrendo com o vírus, sofrendo pela situação que estão passando, pela dificuldade que estão passando, dificuldade econômica que provoca uma dificuldade de sustento, de subsistência, estão sofrendo, mas o povo está louco. São filhos nécios e não inteligentes, não estão refletindo, não estão analisando, não estão filtrando as informações. Interessante que vem os jornais, o jornal ontem falou uma coisa, hoje diz uma outra coisa completamente diferente, e eles aplaudiram ontem e aplaudem hoje de novo. Estão aplaudindo sem nenhuma reflexão, sem nenhum entendimento, sem nenhuma sabedoria. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Aqui eu não entendo, não imagino que o povo de Deus está querendo fazer o mal. Mas a questão é que a nossa carne nos chama para um egoísmo. E nesses momentos de crise, esse egoísmo ele exacerbera. Esse egoísmo se mostra muito mais evidente. Eu preciso defender o meu lado. E quando a sugestão de um político, de um governante, de um médico, de um infectologista me protege, eu sou a favor. Mas eu não percebo o quanto que essas informações estão causando dano a outros. A gente não está sofrendo junto com os outros. Todo esse sentimento, toda essa angústia está porque está faltando conhecimento do Senhor. A terra está sofrendo porque falta conhecimento do Senhor. E infelizmente está faltando um coração do Senhor também no meio do povo evangélico, também no meio do povo cristão, também no coração daqueles que dizem amar ao Senhor. Nós devemos amar ao Senhor e amar ao próximo. E o maior problema dessa questão de quarentena é que se separou e nos afastou do próximo. Não há mais nenhum próximo. O único próximo que existe sou eu, e eu tenho de cuidar de mim. Estamos vivendo tempos difíceis, que são só prenúncios de tempos piores que ainda virão. E nós, Igreja do Senhor, como estamos nos preparando para tempos piores que virão? Reflita nisso. Ore sobre isso. E busque na palavra. Busque em Deus as respostas, o melhor caminhar diante dessa situação. Ele é o nosso guia. Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.